Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa! E hoje estudaremos uma grande obra da literatura brasileira, Morte e Vida Severina, auto de Natal pernambucano, João Cabral de Melo Neto, representante da terceira fase modernista. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre o modernismo de terceira fase, explico as características, a vida de João Cabral de Melo Neto, as características dele, e falo também um pouco das características desta obra que agora eu vou contar para vocês. Morte e Vida Severina pertence ao gênero dramático, é uma peça teatral, ela foi feita para ser representada e ela tem no seu título uma inversão de sintagma. O que quer dizer isso? Normalmente nós falamos primeiro da vida para depois falar da morte. Aqui inverteu-se. Observem que a palavra morte vem antes da palavra vida. Isso significa que para o nordestino a morte preside a vida. A morte vem antes da vida. E tanto a morte quanto a vida são severinas. E o severino, que é um substantivo, né? Aqui ele muda de classe gramatical. Aqui ele tá, severina, tá na qualidade de adjetivo, significando o quê? Parco, difícil, complicado, árduo. Então, tanto a morte quanto a vida são difíceis, são complicadas. E essa obra tem um subtítulo, Auto de Natal Pernambucano, fazendo alusão aos autos de natais da Idade Média, tá? Auto de Natal eram peças representadas na Idade Média, elas eram cantadas. Aqui é um auto de Natal porque nós vamos ter uma aproximação, uma representação com o presépio, tá certo? Só que é um auto de Natal pernambucano, é isso aí. Vamos conhecer? Muito bem. Estrutura da obra, tá? Morte e Vida Severina tem uma predominância de versos heptassílabos ou redondilha maior. São versos com 7 sílabas poéticas, tá? A obra, ela tem 18 cenas, divididas em duas partes. A primeira parte, com 12 cenas, seria a peregrinação de Severino, saindo lá do Nordeste, da região da Seca, em busca do Recife, onde ele ouvira dizer que tinha uma terra branda, macia, que não faltava água, que tinha prosperidade, e ele busca essa terra, tendo como seu guia o rio Capibaribe. Então, essa primeira parte, ela chama-se Caminho ou Fuga da Morte, e ela tem 12 cenas. A segunda parte, gente, ela já tem 100 cenas, e é o presépio e o encontro com a vida. Então vai ser o momento em que Severino, o nosso Severino, personagem principal, porque aqui quase todo mundo chama Severino, menos o José, Mestre Carpina, que vocês vão ver daqui a pouquinho, mas o nosso Severino, ele que era até então o personagem principal, ele é colocado agora numa posição de coadjuvante, e ele vai ficar vendo um presépio de Natal, um presépio de pobreza, um presépio pernambucano. Começando. Cenas da morte. As cortinas se abrem e quem tá lá? Importante, antes de eu começar. Eu falei isso lá na análise da obra, mas vale lembrar aqui. Essa obra, ela vai alternando monólogo e diálogo. Então eu tenho solilóquio com monólogo e diálogo. A primeira cena é monólogo, a segunda é diálogo, a terceira é monólogo, a quarta é diálogo, e assim por diante. Agora vem comigo. As cortinas se abrem e quem está lá? Severino. A peça é aberta com a explicação de Severino, que se apresenta e diz o que vem. Severino, ele tem dificuldades para se identificar com relação aos outros severinos, pois eles são iguais em tudo na vida. Esse Severino, ele representa todos os nordestinos. E aí, abrindo a peça, olha como ela é musicada, olha que bacana que ela é, toda escrita em forma de verso. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Calmaria, deram-me então de me chamar Severino de Maria.
Mas como há muitos severinos com mães chamadas Marias, fiquei sendo da Maria, do finado Zacarias, mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, senhor dessas 6 Marias. Como então dizer quem fala, ora vossa senhoria? Vejamos. É um severino, da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites do Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos 5 havia, com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas. E iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas para que conheçam melhor, para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o severino que em vossa presença imigra. Temos aqui a apresentação do nosso severino. Severino, depois de se apresentar, quem é ele? Ele tem dificuldade porque ele representa todos os severinos. Ele parte, seguindo o rio Capibaribe, em busca da vida. Oh, meu Deus, o problema é que cada vez que o severino anda e caminha, o que ele encontra é a morte. Na primeira parte, as peregrinações do protagonista servem para revelar seus diferentes encontros com a morte. No entanto, a morte não é única, ela é diversificada, assumindo características próprias em cada uma delas. A segunda cena, lembra monólogo e diálogo? A segunda é um diálogo. A primeira morte que o Severino encontra é a da emboscada. Severino, ele trava um diálogo com 2 homens que carregam um defunto embrulhado na rede. Na cena acontece a denúncia daqueles que abusam do poder, matam para tomar posse da terra e jamais são incriminados. Ele conversa com esses severinos, que são chamados de irmãos das almas, porque eles levam os defuntos à sua última morada. Era muito comum lá no Nordeste eles não terem caixão, então o que eles faziam? Eles velavam a pessoa sobre uma mesa, em cima de um pano, né, de um lençol. Depois, na hora de fazer o enterro, pegava o lençol, amarrava num tipo de um varão e carregava, como numa rede, até a sua cova, né? E esse cara que morreu é um severino, como todos o são. E foi morrida, e o nosso Severino pergunta, e foi morrida essa morte, irmão das almas? Essa morte foi morrida ou foi matada? Até que não foi morrida, irmão das almas. Essa foi morte matada, numa emboscada. E o Severino pergunta mais, e o que guardava a emboscada, irmão das almas? E com que foi que o mataram? Com faca ou bala? Esse foi morto de bala, irmão das almas. Mais garantida de bala, mais longe vara. Olha só. E quem foi que o emboscou, irmão das almas? Quem contra ele soltou essa ave bala? Ali é difícil dizer, irmão das almas. Sempre uma bala voando, desocupada. E agora o que passará, irmão das almas? O que acontecerá contra a espingarda? Mais campo tem para saltar, irmão das almas. Tem mais onde fazer voar as filhas balas. Ou seja, com aquele que matou, nada vai acontecer. Severino não quer isso, Severino não quer morte, Severino quer vida e ele segue. Terceira cena,
monólogo. E de novo o encontro com a morte. Agora, lembra que eu falei que a morte é diversificada? Agora é a morte da própria natureza. A natureza agreste do sertão. O retirante que está seguindo, tinha lá seguindo o seu rio guia, né, que é o rio Capibaribe, o vê naquele trecho completamente seco. E ele se desespera. Meu Deus, como eu farei para chegar ao meu destino? Pensei que seguindo o rio, eu jamais me perderia. Ele é o caminho mais certo, de todos o melhor guia. Mas como segui-lo agora, que interrompeu a descida? Mas ele vai, ele parte ali pelo eito do rio, ainda seco, e ele, temeroso de perder o rumo, prossegue a viagem, indo em direção ao som de uma cantoria. Quarta cena, diálogo. Só que o que é essa cantoria? É um velório. Era muito comum naquela região eles contratarem o que eles chamavam de carpideiras. Os carpideiros eram pessoas que ficavam ao lado do defunto chorando e cantando. Quanto mais choro, era sinal de que aquele que morrera, ele era mais importante. No momento das excelências, dois homens, então Severino seguiu o som, é um velório, né? Dois homens começam a imitar o som das vozes dos que rezam. E aí, sabe quem morreu ali? Quem é? Um Severino. Finado Severino, quando passares em Jordão, e os demônios chatalarem perguntando o que é que levas? Dize que leva cera, capuz e cordão, mais a Virgem da Conceição, finado Severino, etc. Olha que interessante esse verso. Dize que leva somente coisas de não. Fome, sede e privação. É isso que ele está levando. Severino fala, não, eu quero a vida. O retirante, cansado, interrompe a viagem e fala, bom, vou tentar arrumar um trabalho por aqui. E em solilóquio, é em monólogo, né? Severino, ele nos fala sobre os seus motivos de ter partido. Gente, ele está à procura da vida. De certa maneira, ele tenta estender a sua própria vida, ultrapassar os 30, catando as migalhas que ele permite na sobrevivência. E ele reitera isso e diz, desde que estou retirando, só a morte eu vejo ativa, só a morte eu deparei e às vezes até festiva, só a morte tenho encontrado. Quem pensava encontrar vida, e o pouco que não foi fome, foi de vida severina. Aquela que é menos vivida que defendida, e é ainda mais severina para o homem que retira. Penso agora, mas por que parar aqui eu não podia, e como o Capibaribe interromper minha linha? Então ele pensa, o rio está seco, quem sabe aqui eu não arrumo, é melhor que lá, eu vou tentar arrumar emprego. E aí, monólogo, tem um diálogo, ele vai encontrar uma mulher na janela, e ele vai conversar com essa mulher, ô Severino, achando ali que ela podia lhe dar uma dica de emprego, quer ver? Dirige-se a uma mulher na janela em busca de trabalho. Enquanto Severino vai desfiando o que sabe fazer, lavrar até em pedra, fazer roçado das culturas típicas e do açúcar, o leitor descobre que o conhecimento adquirido por ele não pode ajudá-lo, pois o que ele precisa fazer para trabalhar com a mulher é pouca coisa, e justamente são essas coisas que ironicamente revelam quem é esta mulher. Vamos lá então? Muito bom dia, senhora que nessa janela está. Sabe dizer se é possível algum trabalho encontrar? Trabalho é que nunca falta. A quem sabe trabalhar. E o que fazia o compadre na sua terra de lá? Pois fui sempre lavrador de terra má. Não há espécie de terra que eu não possa cultivar. Isso aqui de nada adianta. Pouco existe o que lavrar. Mas diga-me, retirante, que mais fazia por lá? Como aqui a morte é tanta, só é possível trabalhar nessas profissões que fazem da morte ofício ou bazar. Só os roçados da morte compensam aqui cultivar. E cultivá-los é fácil, simples questão de plantar. Não precisa de limpa, de adubar, nem regar.
Gente, quem era aquela mulher? Ela era uma agenciadora de carpinteiros. E o serviço que a tinha demais naquela região e que ela oferecia para Severino era o serviço de carpinteiro. Ele queria trabalhar com a morte? Ele queria a morte? Não, ele queria a vida. E Severino prossegue a caminhada. A caminhada prossegue e ele consegue chegar à zona da mata. Meu Deus, ainda não é o Recife, mas ele tem um contato com uma terra branda, macia, que está mais próxima do litoral, com rios que não secam. E Severino pensa, poxa, eu posso ficar aqui. Aí ele vê todo aquele canavial e ele pensa, né, interromper novamente a sua descida, e surge no coração de Severino uma esperança. Só que ao mesmo tempo ele pensa, cadê o povo que cuida dessa terra? Vamos lá? Agora afinal cheguei nessa terra que diziam como ela é a terra doce para os pés e pela vista. E para a vista, os rios que correm aqui têm água vitalícia, cacimbas por todo lado, cavando o chão, água mina. Vejo agora que é verdade o que pensei ser mentira. Quem sabe se nessa terra não plantarei minha sina? A oitava cena vem em resposta aos versos que finalizam a anterior. Por que não havia gente no lugar? Os trabalhadores levam um morto ao cemitério. Um trabalhador do eito da roça da lavoura. Severino, observador, ouve o que dizem os amigos do finado. Uma raiva, até então contida, ela vai crescendo, acompanhada do ritmo de toda a poesia. E isso vai saltando de versos de redondilhas menores a versos eneassílabos, sofrendo cortes muito rápidos, o que dá a impressão de um tumulto. E, gente, lembrem-se que é um alto, é uma peça teatral com acompanhamento musical. Quem musicaliza essa peça é Chico Buarque. E aqui é a hora em que entra uma música de Chico. Eles estão levando agora para ser enterrado um lavrador que cuida ali, né, daquela região da cana-de-açúcar. Mas olha o que eles dizem, presta atenção na letra. Essa cova em que estás, com palmos medidas, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para o teu pouco defunto, mas estará mais ancho. Ancho quer dizer largo, espaçoso. Vou repetir. É uma cova grande para o teu pouco defunto, mas estará mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para o teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para a tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Pesado, não? Pois é. E aí, o retirante, o nosso Severino, apressa o passo. Não, eu vou chegar no Recife. E ele vai rapidamente nessa cena, ele reitera, mais uma vez, ele coloca o motivo da sua retirada. Não foi pela cobiça, mas foi para defender a sua própria vida. No entanto, as esperanças, gente, elas estão se rareando, porque ele vai buscando a vida e o que ele está encontrando é a morte é sua companheira. O que apenas busquei foi defender minha vida, da tal velhice que chega antes de se inteirar 30. Se na serra vive 20, se alcancei lá tal medida, o que pensei retirando foi estendê-lo um pouco ainda. Finalmente ele chega. Ele chega no Recife. O rio Capibaribe agora, ele é caudaloso, ele é grande. E o Severino está cansado, imagina, tanto tempo passando, andando, caminhando, seca, fome, fora o sofrimento, contato com a morte. E ele vê um muro bem grande e ele encosta nesse muro para poder descansar. Oh, Jesus, vocês não imaginam do que esse muro é. Chegando ao Recife, Severino senta-se para descansar ao pé de um muro de um cemitério.
e ouve a conversa de dois coveiros. Então ele está sentado no muro, ele vai parar no muro de um cemitério. E dois coveiros atrás estão conversando. Ambos os coveiros, eles discutem a possibilidade de arrematar bens com a morte, com promoções e gorjetas. A morte carrega as características do morto enquanto vivia. Ouviram? A morte carrega as características do morto. O morto rico tem um túmulo bonito. O morto pobre é muitas vezes colocado numa vala. Então, ali naquele cemitério, ele também é um espaço social dividido. E ele fala mais, que enterrar os ricos dá mais trabalho, só que o dinheiro é maior. Enterrar pobre é fácil, só que não ganham por isso. E ele termina falando sobre a massa dos retirantes, que morrem sem classificação. Vamos ver o que Severino escuta dos coveiros? O dia de hoje está difícil, não sei onde vamos parar. Deviam dar um aumento, ao menos, aos desse setor de cá. As avenidas do centro são melhores, mas são para os protegidos. Há sempre menos trabalho e gorjetas pelo serviço. E é mais numerosos o pessoal. Toma mais tempo enterrar os ricos. E não precisava dinheiro, e não precisava coveiro, e não precisava oração, e não precisava inscrição. Mas o que se vê não é isso. É sempre o nosso serviço, crescendo mais a cada dia. Morre gente que nem vivia. Morre gente que nem vivia. E esse povo lá de Riba, de Pernambuco, da Paraíba, sabe quem é esse povo lá de Riba? É o Severino. E ele escuta, e esse povo lá de Riba, de Pernambuco, da Paraíba, que vem buscar no Recife poder morrer de velhice, encontra só aqui chegando, cemitério esperando. Não é viagem que fazem, vindo por essas caatingas, vargens, aí está o seu erro. Vem, é seguindo o seu próprio enterro. E o Severino pensa, cheguei adiantado. O que adiantou? Adiantado para a minha morte, né? O retirante se aproxima então de um cais do rio, ele desiste, chega. Vim buscar a vida e só encontrei a morte. Eu vou acabar com a minha vida, eu vou me matar. Ele confessa não ter esperado muita coisa, pois ele tinha consciência que a vida não seria diferente na cidade. No entanto, esperava que melhorassem suas condições de vida, com água, farinha e um pouco mais de expectativa. Só que sem querer, ele descobre da conversa dos coveiros que o que ele seguia era o seu próprio enterro. E chegando, aprendo que nessa viagem que eu fazia, sem saber desde o sertão, meu próprio enterro eu seguia. Só que devo ter chegado adiantado de uns dias. O enterro espera na porta. O morto ainda está com vida. A solução é apressar a morte que se decida e pedir a esse rio que vem também lá de cima que me faça aquele enterro que o coveiro descrevia. Caixão macio de lama, mortalha macia e líquida. E a 12ª cena é um diálogo, é uma ruptura e ao mesmo tempo anuncia a próxima parte. Trata-se do encontro de Severino com a primeira forma de otimismo, porque até agora o Severino só encontrou a morte. Um otimismo exterior, porque, vamos dizer, ele tinha um otimismo interior. Ele só tinha a morte, a dor, o sofrimento em todo lugar, mas dentro dele, ele carregava a esperança. Quando ele perdeu a esperança, vem um otimismo externo, tá vendo? É um momento em que ele vai encontrar José, mestre Carpina. Lembrem-se, façam a analogia, alto de Natal, lembrando José, pai de Jesus. Então, é a primeira forma de otimismo exterior ao personagem, otimismo contido, possível em tais circunstâncias de vida. O retirante trava um diálogo com José, mestre Carpina, morador de um dos mocambos à margem do rio. Ele pergunta se não é melhor se atirar logo ao rio e à morte. E Severino diz, seu José, mestre Carpina, que habita esse lamaçal, sabe me dizer se o rio a essa altura dá val? A pergunta de Severino é, o rio é fundo? Porque já imaginou ele querer se matar e o rio é raso?
e ele não conseguir nem se matar, é um caos. Sabe me dizer se é funda essa água grossa e carnal? Severino, retirante, jamais cruzei a nado. Quando a maré está cheia, vejo passar muitos barcos, barcaças, alvarengas, muitas de grande calado. Seu José, mestre Carpina, que diferença faria se, em vez de continuar, tomasse a melhor saída, a de saltar numa noite fora da ponte da vida? Quando ele faz essa pergunta ao mestre José, agora nós vamos ter a última parte, o presépio, o encontro com a vida, vem uma mulher dizendo: seu José, mestre Carpino, seu filho acabou de nascer. Enquanto Severino vai dando forma às suas angústias através de perguntas ao mestre José, recebe uma resposta do anúncio do nascimento do filho Esperança, filho do mestre Carpina, que saltou para dentro da vida. Num jogo contínuo de antíteses, palavras contrárias, em que se opõem a desesperanças severinas à esperança. Agora ele segue o mestre José e ele se vê diante de um presépio. Não sabeis que vosso filho saltou para dentro da vida? Saltou para dentro da vida ao dar o seu primeiro grito? Estais aí conversando? Pois sabeis que é nascido? E o mestre José vai. Na cena aparecem, para visitar o recém-nascido, amigos, vizinhos e 2 ciganas. Tudo isso Severino assiste. Ao tomarem as palavras, os elementos de cada grupo coral, lembra que é musicalizado, tecem loas querem dizer louvores, fazem predições, premonições, trazem presentes, e Severino é colocado fora da cena, como mero observador, em contato com a pequena alegria que faz o povo esquecer, por algum tempo, a dura realidade que carrega. Todo o céu e a terra lhe cantam louvor, e a cada casa se torna um mocambo sedutor. É a música que eles cantam. E aí, lembra que quando Cristo nasceu, ele recebeu a visita dos reis magos, que trouxeram ao menino Jesus ouro, incenso e mirra, 3 presentes muito valiosos. Agora nós vamos ver reis magos da pobreza presenteando a criança que acabou de nascer, repartindo a miséria que eles têm. O primeiro diz: minha pobreza tal é que não trago presente grande, trago para a mãe caranguejos pescados por esses mangues. Mamando leite de lama, conservará nosso sangue. O segundo: minha pobreza tal é que coisa não posso ofertar, somente o leite que tenho para meu filho amamentar. Aqui que são todos irmãos, de leite, de lama e de ar. Olha agora, gente. Minha pobreza tal é que não tenho presente melhor. Trago papel de jornal para lhe servir de cobertura. Cobrindo-se assim de letras, vai um dia ser doutor. Na sequência, quem toma as palavras são 2 ciganas. Isso era muito comum nos autos, né? E elas fazem previsões. Num processo de perfeita identidade do homem com relação ao meio no qual ele está inserido, as videntes, elas tiram lições. Educação pela pedra, né? De sobrevivência, lições de sobrevivência. A primeira cigana, ela toma a palavra e antecipa para a criança o mesmo destino do pai, que era pescar ciris, né? E a segunda prediz um outro destino, que o menino vai às máquinas, às paragens, vai trabalhar nas fábricas, mas quer seja numa situação ou noutra, nós temos as dificuldades da vida. Vamos ver as ciganas falando? Cedo aprenderá a caçar, primeiro com as galinhas. Olha como ele é amalgamado à natureza. Cedo aprenderá a caçar, primeiro com as galinhas, que é catando pelo chão tudo que cheira a comida. Depois aprenderá com outros bichos, com os porcos nos monturos, com os cachorros no lixo. Vejo uns anos mais tarde, na ilha do Maruim, vestindo negro de lama, voltar de pescar ciris. A segunda cigana: minha amiga se esqueceu de dizer todas as linhas. Não pense que a vida dele há de ser sempre daninha. Enxergo daqui a planura de que a vida do homem do ofício, bem mais sadia que a dos mangues, tem embora precipícios.
Não vejo dentro dos mangues, vejo dentro de uma fábrica. Se está negro, não é lama, é graxa de sua máquina. E aí chegam os vizinhos e cantam a beleza do recém-nascido. Os atributos que distinguem as crianças são os mesmos atributos que marcam toda a população restante. Aquela criança é uma criança como toda a população, magra, franzina, pálida, pequena, mas criança que vai trazer, que vai fazer minar um pouco de vida. E belo porque com o novo todo velho contagia. Belo porque corrompe com sangue novo a anemia. Infecciona a miséria com vida nova e sadia. Com o oásis o deserto, com ventos a calmaria. Gente, olha, João Cabral de Melo Neto é fantástico. Eu quero chamar a atenção aqui para os verbos que ele emprega. Olha os verbos que ele usa. Contagia, corrompe, infecciona. Vocês percebem que são verbos que têm um valor semântico negativo? Mas olha como é associado a um aspecto positivo. Ó, é belo porque com o novo todo o velho contagia. Belo porque corrompe com sangue novo a anemia. Corrompe a anemia. Infecciona a miséria com vida nova e sadia. Percebem? Então, ele vem com verbos negativos associados a coisas positivas, a própria vida. E no último segmento da peça, são 18 cenas, após a valorização da vida, o mestre Carpina toma a palavra e dialoga com Severino, que é chamado, mas permanece mudo. Lembra que Severino fez uma pergunta, se não valia a pena saltar fora da ponte da vida? Aconteceu tudo aquilo e de repente o mestre José olhou, viu Severino e foi até ele. Retomando a última pergunta feita pelo retirante, se não valia mais saltar fora da ponte da vida, José vai procurar defender o que lhe parece difícil. Severino retirante, deixa agora que ele diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta sequer, mesmo que lhe diga. É difícil defender, só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como a pouco e nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida. Mesmo quando é a explosão como a de há pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Linda obra, não? Vamos lá. Qual é a temática que eu tenho aqui? Nós temos a realidade dolorosa, né? A realidade brasileira. A obra trabalha com vários problemas do homem nordestino. A questão da miséria, da condição comum a uma parte da população nordestina. Trabalha também com a seca, que empurra o homem em direção ao litoral, obrigando ao êxodo rural. Temos como temática também a exploração do trabalhador do campo e a exploração do trabalhador da cidade. E a reforma agrária, que cria a luta no campo, dividindo os interesses dos sem terra e dos proprietários de latifúndios improdutivos. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham gostado dessa obra que eu particularmente acho magnífica. Curtam esse vídeo, compartilhem nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal. Espero vocês no nosso próximo encontro.